Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, que é o Padre Érico. Neste final de semana, nós celebramos o quarto domingo da Quaresma. Podemos assim chamar este domingo de o domingo da misericórdia, porque nós refletimos na liturgia o Evangelho de Lucas 15, que fala do relato da parábola do filho pródigo, ou então do Pai das Misericórdias. Por isso, eu insisto e assim prefiro de tratar esse evangelho, de mencioná-lo como o evangelho do Pai misericordioso. Não que tenha problema dizer que é o evangelho do filho pródigo, mas é porque esse evangelho, mais que destacar o pecado do filho pródigo, esse evangelho ele tem como intenção destacar a misericórdia de Deus, que sempre se sobrepõe à gravidade dos pecados que nós cometemos. Aliás, quando nós falamos em filho pródigo, qual dos dois realmente é o filho pródigo? O mais velho que nunca saiu de casa ou o mais novo que teve a coragem de sair de casa? Essa também não é a centralidade da nossa reflexão, mas considero que os dois filhos são pródigos. Aquele que jamais saiu da casa do pai, ele espera um momento para cobrar o pai por tudo que ele havia feito de certo. Enquanto o filho mais novo, aquele que chamamos de pródigo, ele deixa a casa do pai, mas agora, quando ele experimenta e ele chega no auge da sua vida errada, ele se vê experimentando e não tendo nada melhor para comer do que a comida que era dada aos porcos. É aí que ele cai então na real, é aí que ele faz um exame de consciência e ele diz: olha, quantos empregados de meu pai tenho que comer e eu aqui morrendo de fome. Já sei o que vou fazer. Eu vou voltar para a casa do meu pai, dizer a ele que eu pequei contra ele e contra Deus, que não sou digno de ser chamado de seu filho, mas peço que ao menos o pai me trate como a um de seus empregados. Ele faz isso, esse é o processo, queridos irmãos e irmãs, de alguém que está chegando à vida nova, de alguém que parou e percebeu a gravidade dos seus pecados. Eu digo na homilia deste final de semana, direi nas missas, que o pecado ele manda a conta. Assim como a gente diz no popular que uma hora a conta chega, o pecado também. Ele manda a conta. E aí a gente sabe que é muito triste quando chega a conta do pecado. Nós vemos que o filho pródigo ele foi experimentando, ele foi vivendo uma vida, eu diria, vislumbrado com os pecados que ele cometia, mas da noite para o dia ele já não tinha mais dinheiro, não tinha onde morar, não tinha o que comer. Para dizer, o pecado primeiro ele nos oferece um precioso banquete, mas depois ele nos faz como que morrer de fome. Por isso, queridos irmãos e irmãs, neste domingo, o domingo da misericórdia, neste domingo em que nós meditamos esse evangelho do filho pródigo, cada um de nós somos chamados a olhar para a nossa vida, reconhecendo a gravidade e o estrago que o pecado faz na vida de cada um de nós. O que a desobediência é capaz de fazer na nossa vida. O que de fato o nosso desejo de viver e mal vivido, uma má liberdade, nos faz desejar ir para longe da casa do Pai, viver a nossa vida, receber a nossa herança, mas eu disse e insisto, uma hora o pecado manda a conta, uma hora o pecado nos cobra, uma hora o pecado ele quer receber tudo aquilo que ele nos proporcionou e que aparentemente era bom. Portanto, queridos irmãos e irmãs, não só de misericórdia, mas também de conversão, é
o que nos fala a liturgia deste final de semana. De qualquer modo, olhando para a figura do irmão mais velho ou do irmão mais novo, o filho pródigo, nós queremos olhar para o Pai. Nós queremos olhar para a nossa condição de pecadores e saber que somente voltando para a casa do Pai é que nós viveremos na graça de Deus. O Evangelho desse final de semana, e aqui eu encerro dizendo, ele nos mostra que quanto mais queremos viver longe dos olhos do Pai, quanto mais queremos viver longe da casa do Pai, mais no pecado nós viveremos. E uma hora o pecado manda conta. Que isso não aconteça na vida de ninguém entre nós, mas que este Evangelho, esta partilha, nos motive à conversão e à vida nova. Que Deus te abençoe e um ótimo final de semana.